Estou de volta com a notícia de Campos dos Goytacazes. Notícia que é destaque no dia, tenho certeza que vai levar a semana inteira. Tamanha a ousadia de um criminoso. Um homem foi preso em flagrante enquanto tentava furtar um veículo que estava estacionado no local correto, local legal, na área central. Detalhe que ele foi surpreendido por guardas civis municipais quando voltou ao carro, após furtar objetos, ele voltou com um chaveiro para tentar fazer a ligação direta do automóvel e se mandar. Mas a casa caiu para ele, Granger Ferreira, muita audácia. Como dizia minha avó, né? O bandido, ele vacila ao voltar à cena do crime. E isso, de fato, aconteceu, Granger. Aconteceu sim. E que audácia e que história, né? Como você contou no início da edição do RJ Record, você recebe uma informação maravilhosa, tudo muito esperado, o seu filho nasceu e você vai passar a noite, no caso do Hospital Plantadores de Cana, com a sua esposa e o seu filho. O carro está estacionado exatamente ali na frente, né? Na beira-valão, a José Alves de Azevedo, quando ele fica praticamente 12 horas ali junto com a família, né? E o seu herdeiro que acaba de chegar. Quando chega de manhã, ele vai em direção ao carro, né? Ele deixou o carro à noite, no dia seguinte chega e encontra o vidro do lado da porta do motorista quebrado. E ao olhar dentro, ele percebe que o celular dele, e um celular que ele até me disse agora à tarde, é um celular até que nem de muito uso não, ali do trabalho, nem de tanta utilidade dele do dia a dia, mas é dele. E a chave da casa. Ele percebe que some, mas quando ele olha dentro do carro, ele vê vários pertences que não são dele, inclusive o documento de identidade do cara que fez isso, do suspeito, Alexandre. Ele diz um forte cheiro de cigarro. Segundo palavras do próprio dono do carro e da vítima, ele diz um cheiro, um fedor insuportável de cigarro. Ele provavelmente passou a noite dentro do veículo esperando o dia amanhecer. Quando o dia amanheceu, antes de chegar o dono, ele vai para procurar um chaveiro. Ele procura um chaveiro e diz ao chaveiro que ele tinha perdido a chave e que ele precisava ligar o carro. O chaveiro sai do local e vai junto com ele. As imagens que a gente tem desse carro aí estacionado, de duas pessoas chegando, né, muito próximas, inclusive, logo depois ele quebra, mas mais à frente, dois estão chegando, quando eles são abordados pelos guardas, um toma muito susto, que é inclusive o chaveiro, que chegou ali para fazer um serviço, ele não tinha qualquer envolvimento com isso. Mas para isso tudo ocorrer, o dono do carro, ele conta os detalhes, o que aconteceu, porque ele chega, encontra o carro, não tem ninguém dentro, vê a bagunça, ele se afasta do carro, atravessa, fica numa clínica, logo do outro lado da rua, acompanha tudo de perto e se prepara para que o suspeito levasse o bote. Veja só o que ele conversa com a nossa equipe. Quando eu cheguei, ele não estava no local, não estava no carro, só vi o carro quebrado e as coisas dele lá. E aí eu logo liguei pro meu pai, que ele é policial militar, pedi para ele ir lá no local me dar um apoio. Como eu vi que as coisas dele estavam no carro ainda, eu imaginei, ele vai voltar aqui ainda, ninguém deixa as coisas aqui à toa, ele deve voltar. Nisso eu estava até com um bebê conforto, um monte de coisa na mão do meu filho, eu atravessei para o outro lado da rua, onde tinha até uma clínica, e fiquei lá tranquilo, pedi aos funcionários da clínica para botar minhas coisas lá dentro, e fiquei lá escondido de boa, esperando para ver se ele ia voltar. O rapaz volta na maior cara de pau, vindo da rodoviária, ele volta em direção ao meu carro, agora acompanhado de outra pessoa. Aí nesse momento que eu vi que ele estava voltando, ele estava em mais um, eu não ia tentar fazer nada sozinho, eu fui andando devagar para a rodoviária, porque eu vi que tinha uma viatura da polícia lá. Eu fui andando devagar para ele não suspeitar que eu era dono do carro nem nada. E ao mesmo tempo fui ligando pro meu pai, perguntando, já tá chegando, o cara tá aqui no carro, o cara tá aqui, dá o bote. Aí quando eu cheguei na rodoviária, eu vi os policiais e chamei para me ajudar. A gente voltou correndo em direção ao carro. Quando eu cheguei no carro de novo, aí meu pai já tinha abordado ele, já tinha rendido ele, aí que ele foi pego. Ele foi pego, veja só, tudo que foi armado para chegar, mas ele também falou, Granger, deu tudo certo nessa situação, mas poderia ter acontecido de eu chegar um pouco depois e provavelmente ele poderia conseguir roubar o carro, porque o cara faz a ligação ou recebe por isso e tal e sairia.
Ou ainda, eu chegar muito antes, como aconteceu, não procurar ajuda de ninguém, aguardar ele chegar e entrar num confronto direto com esse suspeito, podendo ser agredido ou coisa do tipo. Ele, como você destacou também, Alexandre, no início do RJ, ele tinha na quinta-feira ido, né, de passagem, a última, a mais recente até então, passagem na delegacia, foi na quinta-feira por furto. Mas ele tem, ao todo, 7 passagens entre ameaças, furtos e resistência à prisão. O prejuízo financeiro ficou em torno de R$ 600 para colocar aí novamente esse vidro na porta do carro, mas eu até perguntei sobre a esposa dele, dá uma informação dessa, ela está ali recém, né, teve o filho recentemente, como é que foi isso, mas está tudo muito bem com ela, com o bebê também. Ele disse que vai dar uma limpeza porque o cheiro de cigarro ficou muito forte dentro do veículo, mas que vai já, logo depois de colocar o vidro, voltar ao trabalho dele, né, que é motorista de aplicativo, porque tem ali uma criança que depende dele de agora para tudo sempre. Mas realmente é uma história inusitada de um bandido, né, de um suspeito aí no caso, que passou a madrugada dentro do carro e achou que no dia seguinte ficaria com ele. E a situação deu toda ao contrário, Alexandre. E fica o alerta também, gente, para os amigos chaveiros. Meu amigo, se alguém te chamar para um serviço semelhante a esse aí, peça para mostrar a documentação do veículo, se resguarde, porque eu imagino, Grande, se o chaveiro está dentro do veículo, lá fazendo a ligação pedida pelo cliente, né, e a polícia chega, ele ia ser enquadrado, porque ele que estaria tentando furtar o veículo. Ou seja, então, meu amigo chaveiro, fique atento a essas questões, porque tem muito malandro aí querendo fazer você de otário. Obrigado aí, Grande Ferreira, pelas informações. 6h39. Esse é o RJ Record, contando as histórias que acontecem na sua rua, no seu bairro, na sua região.